Que a graça maravilhosa de Cristo e que a doce presença do Espírito Santo, que continuamente tem falado conosco, e a vida que temos na sua palavra, possam tratar os nossos corações nesse momento. Que os nossos corações se silenciam diante do Senhor, a fim de que a sua voz seja claramente ouvida. E que o Espírito de Deus, como tem feito continuamente, nos dê condições para compreender a sua palavra. Sabemos que por nós mesmos não podemos compreendê-la. Ela é eterna, ela é santa, ela é transcendental, ela é radicalmente diferente de qualquer pressuposto meramente humano. Então é obra do Espírito também a capacitação para compreendê-la, como também é obra do Espírito Santo colocá-la em prática para a glória do Senhor. Então que a bênção de Deus permaneçam sobre todos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Na medida em que você encontrar o texto sagrado, levante-se, por gentileza. Lucas 10, do versículo 38 ao versículo 42. Jesus estava caminhando com os discípulos e entrou num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvia os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Palavra do Senhor. Deus, nós te amamos. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para a nossa caminhada. Não há como te agradar, não há como ter uma vida abençoada, feliz, distante da palavra do Senhor. Nós nos aquietamos nesse momento e clamamos para que o teu bom Espírito possa trabalhar os nossos corações e tranquilizar-nos diante qualquer preocupação, para que nesse momento ouçamos somente a voz do Senhor. Fala conosco, precisamos de Ti, queremos voltar para as nossas casas e vivermos uma nova semana totalmente fortalecidos pela palavra do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. O Evangelho e a família. Nós temos refletido durante esse mês sobre um dos principais temas da igreja cristã, a família. A família é um projeto de Deus. Temos trabalhado já desde Gênesis e mostramos como que Deus, em todo o seu grande amor, fez a família.
criou os animais e tudo que ele criou, e viu Deus que era bom, então criou o homem. Depois do homem criado e de ter recebido o mandato cultural, que é cuidar de tudo o que Deus havia feito, Deus disse: não é bom que o homem viva só. E aí você começa a perceber que Deus realmente tem um plano eterno estabelecido para a família. Em seguida, o Senhor os abençoou, dizendo: sede fecundos, tenham filhos e enchei a terra. É a bênção de Deus. Quando nós passamos por todo o Antigo Testamento, percebemos a ação poderosa de Deus, transformadora e renovadora em muitas famílias. A maioria delas revelam para nós defeitos, fraquezas. Muitas famílias bastante semelhantes às nossas famílias, com crises existenciais, com crise no casamento, com crise nos relacionamentos entre pais e filhos. Mas em todos os relatos do Antigo Testamento das famílias que pertenciam ao povo de Deus, elas foram restauradas, elas foram abençoadas, e o improvável aconteceu, que é Deus fez grandes coisas por meio de vidas e famílias que foram transformados por Ele. O Novo Testamento também é regado de experiências maravilhosas, nas quais Deus revela o seu grande amor e propósito para as famílias. A propósito, Cristo Jesus, entre todos os seus grandes feitos, restaurou famílias. A viúva que caminhava ao cemitério para levar o seu filho, a sua geração, teve o seu filho restituído pelo amor de Deus em Cristo Jesus. O pai que procurou a Cristo porque a filha estava terrivelmente enferma, e em todo aquele processo de diálogo com Cristo, alguém chega e avisa: não importunes mais, a sua filha morreu. Jesus ressuscitou a menina. O apóstolo Paulo, Lucas, no relato de Atos, e muitos outros narram a respeito do amor, dos planos de Deus para a família. E isso é importante porque nos faz refletir sobre a nossa família. O quanto nós temos a aproximado de Deus. O quanto nós temos orado por ela e com ela. O quanto nós temos conduzido os nossos filhos, não apenas pela palavra, mas também pelas nossas ações, a se tornarem amigos de Deus. O quanto nós temos investido no diálogo na família, investido no tempo com os filhos, com a esposa, com o esposo, porque nós precisamos entender que a família tem que estar fortalecida. Qualquer outro setor da sociedade, inclusive a Igreja de Cristo, tem por base a família. Se a família está bem, qualquer setor da sociedade caminha bem, inclusive a igreja. Agora, se a família tem enfrentado grandes problemas e, por si, não tem buscado soluções, não tem lutado para ser restaurada, então todos os setores da sociedade sofrem com isso também. Quando nós percebemos que a família é fundamental para todos os setores, nós entendemos duas grandes realidades. A primeira, a família está no coração de Deus. E a segunda, eu preciso investir na minha família. É com isso que eu louvo a Deus. É com isso que eu adoro ao Senhor. O texto que nós lemos nos fala de uma dessas famílias que Jesus amou. Marta, Maria e Lázaro. 3 irmãos. Não tem muitos detalhes a respeito deles.
Não fala de pais, não fala de parentes. Os relatos de Lucas e João narram apenas sobre os 3 irmãos. Jesus estava viajando, pregando o evangelho, anunciando a grande graça de Deus, o amor de Deus derramado abundantemente. Estendeu a sua viagem por volta de 8 quilômetros e foi para essa aldeia. Lucas não revela o nome da aldeia, mas João revela. Chegando nessa aldeia, ele entra numa casa. E é importante nós entendermos o texto, porque ele não entra sozinho. Mesmo que o relato do versículo 39 diz que Jesus entrou, mas ele entrou como liderança. Os seus discípulos entraram também. Há uma perspectiva teológica de que entre os discípulos de Jesus e os moradores daquela casa formaram um grupo de aproximadamente 15 pessoas. É bom receber pessoas. Porém, receber um grupo de 15 pessoas dá trabalho, por mais que você goste de receber as pessoas. E aí nós percebemos inicialmente uma ação de Marta. Uma ação importante. Uma atitude que revela o serviço, a condescendência, a preocupação em oferecer o melhor que nós temos para o próximo, principalmente o melhor que nós temos para Deus. Aquele grupo havia chegado na casa dela e ela não tinha outra preocupação senão receber bem os seus visitantes. Correu de um lado para outro, precisava preparar a alimentação, precisava preparar a mesa para servir aquelas pessoas, e todos nós sabemos como que o trabalho de casa não acaba, principalmente as mulheres. Os jovens que moram sozinhos sabem disso também. Serviço de casa não acaba. Então Marta entendeu que a melhor coisa que ela poderia fazer naquela hora seria receber bem os seus visitantes e atendê-los da melhor forma possível. Mas nós percebemos claramente que Jesus tem algo muito maior do que as nossas preocupações terrenas. O Evangelho revela para nós que há uma realidade muito mais profunda, transformadora e que preenche os vazios da alma do ser humano, que é exatamente a presença de Cristo. Isso é muito maior que todas as nossas preocupações. Por mais que elas sejam importantes, por mais que elas visem auxiliar o próximo, por mais que elas estejam estabilizadas, a orientação bíblica, Jesus está dizendo, tem algo superior. E é isso que Marta teve que aprender. É isso que os discípulos tiveram que aprender. Nós entendemos claramente a questão dos evangelhos, que os maiores aprendizes de toda a caminhada de Cristo foram os discípulos. Jesus não estaria por muito tempo com eles. Eles assumiriam a igreja do Senhor. E eles precisavam entender que o Evangelho é superior a todas as demais coisas. E é sobre isso que nós estamos falando. O Evangelho é o poder de Deus que alcança as famílias. Voltemos para o texto. Leiam, por favor, numa só voz, versículo de número 39. Amém. Em João 12 foi Marta que recebeu também. João 11 fala da morte de Lázaro. Jesus chega na cidade, ele já havia sido sepultado. Novamente mostra que Marta foi aquela que sempre teve iniciativa, porque enquanto Maria ficou em casa entristecida e em choro pela perda da irmã, Marta foi diretamente a Jesus. E em João 12,
Jesus já havia ressuscitado Lázaro, Jesus vai novamente à casa da família e o texto diz que Marta o recebeu novamente. Então Marta é quem tinha a iniciativa. Versículo 39 nos fala de algo maravilhoso. Quando o evangelho, que é o poder de Deus, alcança as nossas famílias, ele nos atrai para a sua presença. Versículo 39 deixa isso muito bem claro para nós. Enquanto Marta se envolvia com as demandas do dia a dia, com as preocupações domésticas, com a recepção daqueles visitantes, Maria entendeu que aquela era a maior oportunidade da sua vida. Irmãos, se a palavra de Deus é tão viva, se as experiências contidas na palavra de Deus nos enchem de tanta alegria, se em muitos momentos nós nos sentimos participantes dessas histórias, imaginem vocês o privilégio de termos Jesus na nossa casa, o mestre dos mestres. Maria compreendeu que aquela era a oportunidade máxima, é Jesus quem estava ali, e Jesus não perdia tempo. Em todo momento, em todo lugar, diante de todas as circunstâncias, Jesus anunciava o poder de Deus. Jesus falava da graça, falava do propósito eterno, e não foi diferente. Ele entrou com os discípulos e começou a falar o evangelho. Começou a falar de Deus. E Maria não fez outra coisa senão se assentou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Tem alguns momentos na nossa vida que nós nos preocupamos e concluímos dizendo: Senhor, a minha família não se aproxima de Ti. Os meus filhos parecem que crescem e na medida que crescem, se desinteressam pelas coisas do Senhor. Nós vivemos isso em muito momento. A grande pergunta que eu preciso responder para mim é essa: o Evangelho de Cristo tem sido ensinado na minha casa? O Evangelho de Cristo tem sido lido na minha casa? Os meus filhos têm me acompanhado na leitura da palavra de Deus? Os meus filhos têm me visto me alimentar na palavra de Deus diariamente? Porque enquanto em muitos momentos nós procuramos resposta em pastor, em liderança, em presbítero, nos conselheiros da UPA, nos conselheiros da UMP ou da UCP, Deus está falando conosco que a responsabilidade é nossa. E nós não podemos terceirizar isso. Se você quer uma família aos pés de Cristo, se você quer que seus filhos cresçam abençoados pelo poder de Deus, que eles vejam em você o amor pelo Evangelho. Que você tenha na sua família um tempo de reflexão da palavra de Deus. Que você conduza os seus filhos desde pequeno ao conhecimento da palavra nos cultos domésticos. É um grande desafio. Se você perguntar para mim se isso nós fazemos lá em casa, continuamente não fazemos. Alguns motivos justificáveis, a maioria injustificável. Essa maioria não fazemos porque sempre achamos que tem algo mais importante, um programa mais importante, algo no celular que é mais importante, um jogo no videogame que é mais importante. E quase sempre essa realidade se repete em todas as famílias. Mas aqui há uma lição maravilhosa. Quando nós falamos do Evangelho, ele deve ser aquilo que nos congrega dentro da nossa casa. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos nos reunir. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer o poder de Deus por meio do Evangelho.
A poesia judaica, no Salmo 143, versículo 8, diz o seguinte: Senhor, faze-me ouvir logo pela manhã a tua palavra, pois em ti confio continuamente. Mostra-me, Senhor, o caminho que devo seguir, pois somente a ti elevo a minha alma. Foi isso que Maria fez. Maria entendeu que aquele era o momento de elevar a alma a Deus. E não há outra forma para fazermos isso senão por meio do Evangelho. Mas há uma segunda realidade. Quando o Evangelho, que é o poder de Deus, alcança a família, ele nos exorta, ele nos corrige. Leiam, por gentileza, os versículos 40 e 41. Amém. Marta agitava-se de um lado para o outro com muitos serviços. Em muitos momentos nós estamos assim. Parece que não tem fim. Parece que não tem fim. Corre de um lado, corre de um outro, e chegamos à noite e parece que não fizemos nada. Estamos cansados e insatisfeitos, porque não alcançamos o nosso objetivo. Isso revela algo que nós esquecemos. Nós somos seres humanos, frágeis, fracos, adoecemos e não temos o controle de todas as coisas. No Sermão da Montanha, Jesus, ao falar sobre a ansiosa solicitude pela vida, diz o seguinte: olha, por que vocês andam ansiosos? E ali não está falando da ansiedade patológica, não. Está falando exatamente dessa agitação de Marta, que vai de um lado para o outro e queima o feijão, e derrama água no tanque, e a máquina transborda, e se agita e põe a família numa agitação terrível. E Jesus está dizendo: por que vocês estão agitados? Não precisa ficar agitado assim. Descansem, puxem um freio de mão a algo superior para que você possa se preocupar, investir o seu tempo, em vez de ficar de um lado para o outro querendo resolver todas as coisas. E Jesus conclui com uma frase que para muitos é pessimista, mas não. É uma frase totalmente realista quando ele disse: basta o seu dia, o seu próprio mal. E nós temos que aprender com ele. Se nós não resolvemos nem o dia de hoje, por que você está preocupado com o dia de amanhã? Se nem o dia de hoje está sob o seu controle, por que se preocupas com o dia de amanhã? É isso que Jesus está ensinando. Marta, agitada de um lado para o outro, revela outra grande crise dos nossos corações. Quando nós estamos nessa agitação, nós não percebemos a presença de Deus e nós não entendemos o que Ele está fazendo. Isso é tão claro no texto que Marta cobra de Jesus um posicionamento. Vejam aí, versículo 40. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado servir sozinha? Gente, é como se ela chegasse para Jesus e falasse: Senhor, o senhor está ensinando aí, está pregando, não está vendo que a minha irmã está aí sem fazer nada?
e eu estou me matando lá? O Senhor devia mandá-la vir trabalhar aqui e não ficar ouvindo as suas pregações. Isso revela o quanto, em muitos momentos, nós culpamos a Deus diante das nossas quedas, diante da fraqueza do nosso lar, diante da fraqueza do nosso casamento. E nós dizemos: Deus não abençoou, Deus não protegeu, Deus não ouviu as minhas orações. A grande questão é: você está tão envolvida com Deus ou você está tão envolvido com as demandas do dia a dia? Porque Marta revela isso. Se nós mantivermos as nossas vidas nessa agitação sem fim, nós não teremos a intimidade que nós tanto precisamos para viver com esse Deus tão poderoso. Veja em seguida o versículo 40. Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. E a preocupação com o dia a dia, a preocupação com as correrias da vida, a preocupação com as contas, a preocupação com a casa limpa, a preocupação com a roupa que caiu do cabide, e parece que eu estou falando coisa boba, não. Tem famílias que instala-se uma guerra porque tem uma camiseta jogada atrás da porta. Tem crise conjugal por coisas assim. Um copo que foi usado e foi deixado na pia. Lá em casa tem dia que a situação é assustadora. Eu pego um monte de copos e coloco lá em cima, na última prateleira, e deixo uns 8 embaixo. Porque eu tenho essa ilusão que a gente vai usar, as crianças principalmente, e vai lavar, e vai usar, e vai lavar. Quando eu olho, já tem uns 40 copos assim. Ó. Mas isso não pode ser uma crise entre nós. Eu chamo atenção, eu fico bravo, eles cooperam na organização de casa. Isso não pode ser uma crise. Sabe por que não? Porque nós temos uma preocupação muito maior do que o copo lavado, do que a casa mal arrumada, do que a almofada que caiu da cadeira, do que qualquer outra situação tão simples quanto estas, que é buscar a presença de Deus. É tanta coisa para resolver, que nós temos dedicado pouco tempo para aquilo que realmente transforma a nossa história e transforma as nossas famílias. Finalmente, quando o Evangelho, que é o poder de Deus, alcança a família, ele redefine as nossas prioridades. Versículo 42, leiam por favor. Amém. É maravilhoso porque nós percebemos nesse texto como que Jesus investe o maior tempo com as pessoas mais problemáticas. Diferente de mim. Diferente de mim. Porque se eu for buscar relacionamentos, eu vou procurar as menos problemáticas. Até porque nós queremos é contar os nossos problemas, não ouvir os problemas dos outros. E Jesus faz algo totalmente diferente. Está lá Maria, que ama a palavra de Deus, que bebe da palavra de Deus, mas Jesus resolve investir o maior tempo fazendo o quê? Ensinando a Marta. Revelando para Marta que há coisas muito maiores do que as nossas preocupações terrenas. William Hendrickson, um dos comentaristas principais dos evangelhos, quando trabalha o versículo 39 e 40, ele fala sobre a serenidade do evangelho. Quando Jesus volta para Marta e diz para ela: Marta, Marta,
E essa expressão redundante está carregada tanto da exortação de um pai que ama, da decepção de um pai que ensina e o filho não aprendeu a direção ainda, quanto está carregada de carinho, de amor. Isso se repete nos nossos lares, quando um filho erra e você fala, João, João, Gabriel, Gabriel, Vitor, Vitor. Em muitos momentos você nem precisa falar do erro. O fato de você repetir o nome, tudo é trazido às claras. Então Jesus havia feito isso. E agora Jesus traz em cena a figura daquela mulher que entendeu o momento. Maria. Ele olha para Marta e fala, Marta, Marta, você está agitada demais, Marta. Para com isso, você não pode resolver todas as coisas. Para com isso. Talvez nós, ao olharmos para esse texto, nós enxergamos em Marta uma anfitriã maravilhosa. E é verdade. Ela fez coisas erradas? Não. Ela simplesmente não entendeu o que deve ser prioridade para nós. Você tem uma segunda pergunta para responder. O que é a sua prioridade? O que realmente você busca? O que realmente tem importância para você? Enquanto não definimos isto, nós estaremos patinando na vida. Você vai pedir para pastor orar, para SAF orar, para jovens orar a seu favor, você vai colocar o seu nome nos motivos de oração, vai sair no boletim da igreja, mas enquanto você não definir as suas prioridades, não vai funcionar. E é isso que Jesus está revelando. Então o versículo final, de uma forma tão clara, Jesus adverte amorosamente, apontando o caminho. Ele revelou os erros. Agora ele mostra o caminho. Marta, Marta, é isso que você tem que fazer. Versículo 42. Entretanto, pouco é necessário. Do que Jesus está falando? Marta, essa correria toda aí, vamos simplificar a vida? Gente, vocês concordam comigo que se deixar a gente à vontade, a gente faz da vida mais complicada do que ela já é? Não é isso que acontece? Parece que a gente tem uma inclinação a complicar as coisas. Situações que nós poderíamos resolver muito facilmente, a gente envolve num rolo e torna uma complexidade sem tamanho. Jesus está falando o seguinte, olha, você precisa de pouco, você não precisa de muito. Vamos voltar para o Sermão da Montanha a respeito da ansiosa solicitude pela vida. Olha os pássaros que voam, olha os pássaros no campo, eles não trabalham, eles não semeiam, eles não cuidam das plantas, mas o Pai eterno cuida muito bem deles. Se Deus cuida dos pássaros, muito mais Ele cuidará de vós. Vejam os lírios dos campos, como são belos. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, sabedoria, riqueza, se vestiu tão bonito quanto os lírios do campo. Se Deus veste os lírios do campo, que é erva seca, muito mais Ele cuidará de vós. E aí a grande lição que ecoa para nós é, então busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas que têm a ver com as necessidades
básicas para a existência. Ele não está falando de sobra, ele não está falando de enriquecimento, ele não está falando de carro importado do ano, de uma casa maravilhosa, no condomínio mais caro, mesmo que você seja abençoado com tudo isso. Não é disso que ele está falando. Ele está falando, olha, você precisa de pouco. E se você me buscar, o que você precisa não vai faltar na sua vida. Quais são as suas prioridades? Quando o Evangelho é lido, vivido, refletido dentro da nossa família, ele muda as nossas prioridades. Ele revela para nós que tem coisas muito mais importantes, que é buscar a presença do Senhor. Finalmente, o versículo 42, Jesus diz o seguinte: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Você vai continuar correndo atrás do vento? O pastor e eu temos falado muito para os novos casais, que ainda não têm filhos, que têm caminhado numa ilusão mundana, infelizmente. Nós vamos primeiro arrumar uma profissão muito rentável, vamos construir uma casa dos sonhos, vamos ter um carro muito bom, termos condição de pagar plano de saúde e o melhor colégio, daí sim nós vamos ter os nossos filhos. Não é assim que faz. O texto aí é maravilhoso, sabe por quê? Porque ele nos ensina que quando nós entendemos que a prioridade é viver debaixo da bênção do Senhor, nada faltará às nossas vidas, porque é Ele que cuida de nós. Quando a nossa preocupação é material, buscar aquilo que é palpável, aquilo que tem valor, aquilo que constrói e revela status, nós estamos fadados ao fracasso. O que Jesus está dizendo? Olha, você está correndo de um lado para o outro aí, Marta? Fazendo comida, preparando café, fazendo sobremesa, enquanto você passa pano no chão. Olha, eu vou contar uma coisa para você. Esse chão limpo aí, que você não para de esfregar, daqui a pouco vai estar sujo. Porque a gente anda aqui na areia, olha o pé dos meus discípulos, vai sujar tudo isso aí. Olha, essa comida deliciosa toda, a hora que a gente encher a barriga, os pratos vão ficar tudo sujo. Os talheres, aquelas panelas enormes. Você está entendendo que tudo que você tem corrido atrás é passageiro? Se perde o valor, acaba, ladrão rouba. É isso que Jesus está falando. Enquanto muitos estão agitados atrás daquilo que é passageiro, Jesus está dizendo, seja como Maria. Porque aquilo que ela buscou ninguém pode roubar. O Evangelho ninguém pode roubar das nossas vidas. Os efeitos transformadores do Evangelho ninguém pode tirar das nossas vidas. E é isso que ele conclui. Então que Deus, em toda a sua bondade, graça e generosidade, possa nos ensinar que o que nós precisamos é do Evangelho na nossa família. O pastor falou hoje de manhã, não é um livro. Tem pessoas que procuram a gente, pastor, me indicam um livro que restaure a minha família. Não existe milagres. Não existe livro para isso. O que nós estamos aprendendo aqui é que se o Evangelho não é presente na nossa casa, nada mais poderá abençoá-la. Nada mais poderá restaurar o nosso casamento. Nada mais poderá conduzir os nossos filhos a que sejam homens e mulheres tementes a Deus e ainda melhores do que nós somos. É o Evangelho, é o poder de Deus na nossa família. Que o Senhor nos abençoe e que enquanto esse Evangelho vivo estiver sendo a base do nosso lar,
Ele possa nos atrair para que ouçamos a voz do Senhor. Que Ele possa nos exortar, porque nós somos falhos, errantes, pecadores, inclinados à emancipação, e que Ele possa, principalmente, nos colocar novas prioridades, redefinindo aquelas que nós temos. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. A família é um presente do Senhor. Nós não temos nada mais valioso do que a família. Salvação é uma dádiva especial. Ela está num patamar diferenciado. Não pode ser comparada. A partir desse pressuposto, nós não temos nada mais importante e nada que revele o amor, a grandeza e os propósitos de Deus do que a nossa família. Senhor, não são cursos, livros, palestras, congressos, jejum, orações, intercessões que restaurarão a nossa família. Se nós não nos prostrarmos ao Evangelho de Cristo, se nós não entendermos que a palavra do Senhor deve estar presente continuamente no nosso lar, se nós não compreendemos que a Tua palavra é a vida, é a direção, é a orientação, é a bênção, é a lâmpada para as nossas casas. A bem-aventurança da família não passa por regras, por métodos, por estratégias. A bem-aventurança do lar, a bem-aventurança da família está ligada única e exclusivamente ao poder do Evangelho no meio dela. Ajuda-nos a compreender que precisamos redefinir as nossas prioridades. O trabalho é importante, a organização econômica é muito importante, a organização doméstica é muito importante, mas acima de tudo isso, buscar a Tua presença, falar com o Senhor, clamar as Suas bênçãos para os nossos filhos, viver a Tua palavra dentro do nosso lar, é muito mais importante do que qualquer outra demanda que nós temos. Redefina as nossas prioridades pelo poder do Senhor. Agora, ó Pai, com a mesma bondade protetiva que nos trouxeste aqui para bendizê-lo, leva-nos aos nossos destinos, guardando-nos em Ti, e fortaleça-nos, ó Pai, para que nessa nova semana nós possamos exercitar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado a respeito de uma família debaixo do poder do Evangelho. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.